Um tanque puxa outro. E quando você percebe, já faz parte da sociedade do aquário. Fala pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Canal Sociedade do Aquário. Thor falando. Cosco? Vamos pra Cara, cima, né, do assunto. Próximo do E não é que chegamos no terceiro episódio? terceiro episódio, gente. Pessoal, estamos gostando muito dos comentários, viu? Tá legal, viu? Continuem assim. Não vamos entrar nos comentários ainda, porque ainda a gente tá cedo. Tem coisa que não dá pra comentar, E tem coisa que botar no eu comentário. acho que vai ter coisa que vai entrar. Muita coisa, não, mas de verdade, gente. Muita coisa vai entrar no momento de sabedoria. Tá? Uhum. Vai ter mais um membro que vai aparecer. Vamos ver, talvez hoje? Aí ainda não, no próximo episódio. Ele tá se preparando ainda. É, ele é muito famoso, gente. O problema é tempo. Tá preparando o membro. Pessoal, bem-vindo de novo, mais uma vez. Muito obrigado pelo feedback de vocês, tá Legal, sendo muito gente. positivo. Muitos joinhas, legal também. Tá? Seguidores também. Gente, vamos ver. Quem sabe um dia a gente tem aquela plaquinha prateadinha bonita, né? Né? Quem sabe, né? Não sei, porque a gente não falou isso. Isso aqui começou como uma brincadeira. Tá cedo, Tá mas a cedo. gente chega É lá, uma brincadeira que a gente vai batendo papo aqui. Vocês participam com a gente, né? tá bom? Mais um pouquinho a gente já consegue até colocar aquela, estipular metas, né? Quando a gente Sim. chegar em tantos seguidores, a gente A gente vai sortear um aquário. Mentira. vai fazer dancinha no TikTok. Isso, mentira. Dança aquela coisa louca, vocês não viram. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ciência por trás do que a gente estava falando de filtragem, o porquê que a gente faz tudo aquilo. Da água marrom que não é terra. Não é terra. É exatamente isso. Tá? Então, a gente vai falar um pouco da ciência por trás disso. A gente vai falar do tão falado ciclo do nitrogênio, né? Por que que isso acontece, como que isso acontece, porque eu não sei vocês, mas eu, a partir do momento que eu entendi a teoria por trás da coisa, a coisa ficou muito mais clara para mim. Eu já posso falar por mim também, que eu até estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre esse assunto. Não, a gente Eu nunca já se não- conversa, não, nem imagina, gosta de... nem gosto de falar muito. A gente não fala, a gente não se fala, a gente tá aqui só para ganhar dinheiro. A gente fala mais com ele do que com as nossas mulheres. Eu nem me preocupo tanto mais com isso. É tão automático, tá tão arraizado, vamos dizer assim, né? Não tenho. É uma coisa que eu não meço, tá? Eu não tenho a prática de fazer isso e a coisa flui, tá dando certo. Né? Eu já tenho o que sabe o que pode acontecer e o que causa. É que os manuais em hieroglifo, né, porque ele começou. Não dá pra tradução, ainda demora, cara. O pessoal lá, coitado daquele monge lá na judiação, tá lá escrevendo nas morras. Né? Mas, gente, a coisa é muito mais simples também. Sim, não é nada por isso que eu muito falo, complicado. é automático. Na hora que você pegar essa manha, né, ter esse conhecimento, vou deixar pro Dr. Cosco fazer essa análise toda, né, que ele realmente entrou mais a fundo nisso do que eu. Tá? O que ajuda é que eu enchi muito o saco da minha esposa. Minha esposa ela é formada em química, Tem. então ela tem pós-graduação e tudo mais. Ela não atua nessa área de aquário, né? Não tem nada a ver com o mercado Nada. pet nem nada. Ela é química industrial, mas eu enchi muito o saco dela, perturbei muito ela até entender isso aí. Basicamente, a gente chama de ciclo do nitrogênio. Ele não começa com o nitrogênio, né? Por quê? Você tem dentro do seu aquário uma quantidade de água fechada e aquela água está recirculando, passando no filtro, voltando, passando no filtro, voltando. O que acontece? Você colocou um peixe lá, ele está, que nem a gente, respirando, né? Ele está tirando o oxigênio da água, soltando gás carbônico, do mesmo jeito que a gente faz com ar. Então, tanto que assim, a água é H2O, né? Tem oxigênio na água e está tirando aquele ar. Só que é uma criatura viva, ela está ali vivendo, ela está produzindo dejeto, xixi, cocô. Lembra daquela água marrom? Aquela água eterna? marrom. Exato. Aí, o que acontece? Isso gera dentro do aquário um acúmulo de amônia. Né? É que nem quando a gente faz xixi, aquele cheiro de amoníaco, que sobe aquela coisa. Então, gera amônia dentro da água. Essa amônia, ela é tóxica para o peixe. Eu tenho planta no meu aquário, as plantas resolvem isso aí. Cara, planta não absorve amônia. Não, ela não absorve amônia.
Então, o que você tem que fazer? O que acontece? Você precisa ter dentro do sistema umas micro-organismos, bactérias, que transformam essa amônia em nitrito. E esse nitrito ele vai ser menos tóxico para o peixe. Ainda é tóxico? Ainda é tóxico. Vai lascar seu peixe? Vai lascar seu peixe, mas menos do que a amônia. Bem, agora as plantas dão conta disso. Não. Planta não absorve nitrito. E aí? Como resolver isso? Você precisa ter outras bactérias que transformam esse nitrito em nitrato. Aí sim as plantas vão se alimentar disso. Qual que é a maior diferença das bactérias que transformam amônia em nitrito para as bactérias que transformam nitrito em nitrato? As bactérias que transformam amônia em nitrito são bactérias aeróbicas. Então, elas vivem... É aula chata, tá? Mas é importante... A parte legal vai chegar. Vai chegar. Quer dizer que elas são bactérias que elas vivem com ar, com oxigênio. Sim. Então, elas são bactérias que estão ali no seu tronco, no seu aquário, estão no seu... na decoração, no substrato, nas folhas das plantas, elas se grudam ali também, no próprio vidro, elas se acumulam dentro do seu aquário ali. E as bactérias que transformam nitrito em nitrato são bactérias anaeróbicas, elas não estão soltas assim no ambiente, elas precisam de um canto já mais escuro, elas são sensíveis à luz, então geralmente elas vão estar no seu substrato, dentro do seu canister, dentro do seu filtro, seja o seu canister. Por que você acha que o filtro Rengon, aquele que vai em cima, ele é preto? Você vê que ele é sempre preto. Dificilmente é um ou outro que é transparente, mas não é esse o foco. Geralmente o que é transparente ele é pequenininho. Os de beta. Os maiores, eles são sempre pretos. Isso. Por quê? Porque essas bactérias que vão estar ali dentro, elas precisam de escuro. Elas não se dão bem com a luz mata elas. Então, dentro do seu canister, você vai ter essas bactérias dentro do seu substrato, dentro do seu filtro, seja ele canister ou não. Então, a parte chata acabou. Agora vamos falar. Basicamente é isso. Então, amônia para nitrito, nitrito para nitrato. Nitrato, se você tiver planta no aquário, elas vão absorver. Logicamente, você tem a questão da proporção. Se está lotado de nitrato com uma plantinha, ela não vai dar conta daquilo. Você tem que ter um aquário com mais plantas, ou você ter plantas que estão do lado de fora do aquário com a raiz dentro, que é o que eu pessoalmente uso. Uma ideia legal seria, para você ver brotar, seria batata doce, eu já tive muito isso, ou aquela planta chamada jiboia, né? As raízes, quando elas vão aprofundando, fica muito bonito, e elas absorvem bastante, tá? Costela de Adão. Costela de Adão também. Espada de São Jorge, o pessoal falou também. Você tem que ter um espaço maior e um jeito de fixar, né? Porque ela é muito... Vamos dizer assim, ela é rígida e assim, qualquer vento, ela pode, né? Eu falo que eu gosto muito de costela de Adão, que é daquelas folhas grandonas, toda recortada. Aquilo é uma usina de acabar com nitrato. E lírio da paz. Também, lírio da paz também. Fica bonito. E é uma planta que vai muito bem na água. E para quem muita gente tem aquário, que no meu caso eu tenho também, é aquele bambu da felicidade. Tá? Também ele é bem rico em absorver. Agora, para quem está começando, quer uma planta assim de superfície mesmo, vai na batata doce, que é batata doce, é legal. É legal que ela brota fácil, ela absorve. Brota fácil entre aspas. Por que você não conseguiu nas primeiras vezes que eu te falei para fazer, você não fez? Tem um ritual antes de você fazer a batata doce e ficar brotar. Na verdade, o que deu ruim não foi nem esse ritual que você me falou. que ele fala para mim ficar no aquário e dar uma olhada. Você pega a batata doce, você molha dentro do aquário, ensopa ela e coloca só uma parte baixa, né? Você vai fazer um suportezinho. Suporte com arame, tem lugar que vende até vende certas coisas que você consegue fazer essa. Você tem que adaptar ela para ela ficar. Você pegar um vasinho de planta que tem aqueles furinhos embaixo, você prender ele na borda do aquário e deixar só a pontinha na água. Ponta na água, né? Bota a batata doce lá dentro. Funciona. Mas no meu caso deu errado, sabe por quê? Por causa de um cascudo que eu tinha lá que comia batata doce. Então, aí é outro problema também. Depende do que você tem lá dentro, não adianta pôr batata doce. E fica bonita a batata doce. Quando eu tirei a batata doce, ela tava oca por dentro. E o cascudo tava lá dentro. Tá lá dentro, né? Acontece esse tipo de coisa, né?
Faz parte do jogo. Por isso que aí o vasinho preto de planta, né? Aí seria o ideal. Mesmo assim ele vai comer a raiz. Pelo menos ele não vai entrar, Não vai entrar na comer a batata. Então a gente falou do nitrito, nitrato e tudo mais. Agora a gente vai para a parte prática. Como é que eu vou criar essas bactérias no meu aquário? Como é que eu vou ciclar ele? Exato. A gente tem duas maneiras de fazer Vou voltar para a ciclagem lá do primeiro vídeo, né? Isso, ele falou. Por que eu não vou comprar o aquário, montar ele e tacar o peixe lá no primeiro dia? Por causa da ciclagem, né? A gente precisa ter essas bactérias dentro do aquário para ele estar saudável e botar o peixe lá dentro. Exato. Então, tem duas maneiras de fazer isso. A maneira chata e a maneira rápida. Isso. Como é que fala? A maneira com ansiedade. O jeito velho e o jeito do TDAH. Entendeu? Faz sentido. Né? É o jeito do TDAH também que funciona. Cada jeito tem suas vantagens e desvantagens. Tem duas maneiras de se fazer isso. Como é que você faz? É aquela coisa, eu gosto da coisa mais bruta, tá? Eu vou montar o aquário, né? Eu vou montar o aquário, eu deixo já em mente, assim, a vontade existe de deixar um mês, né? Só os filtros funcionando, sem peixe nenhum dentro, a água batendo ali os filtros, né? Com certeza ela vai ficar esbranquiçada no começo, com aquela aparência leitosa, né? E isso às vezes é um bom sinal, porque são micro bolhas que fazem ela ficar esbranquiçada, né? Sinal que a coisa está acontecendo, tá? Ah, mas ficou muito tempo. Não, é um dia, 2, até 3 dias. A água ficar com aquela parada leitosa, deixa. Já que você vai ver que ela vai desaparecer. E a água vai, a hora que sumir aquilo, você vê que a água está cristalina. Tá? Já tive muita experiência desse jeito. Ah, mas isso é uma explosão de bactérias. Já ouvi falar isso muito, quando a água fica esbranquiçada, né? Na verdade, é a criação dela, né? Ela está se fixando ainda, ela está solta na palha. Então isso aí já ela fixa. Aí, a hora que acontece isso, não é bom, mas também não é a pior coisa do mundo. E se aconteceu isso, é que a coisa já está acontecendo. Tem coisas ocorrendo dentro do seu aquário. E se você está ciclando o aquário sem peixe lá dentro, não tem Tá problema. tranquilo, é o que eu falo, calma, é normal, né? Tenta evitar até de pôr luz nessa hora, não acender, né? Deixar ele mais no escuro o aquário, para ajudar essas bactérias fixarem mais fácil, né? Acontecendo isso, aí sim eu vou atrás, né? Que eu já contei, tem um vídeo já que vai entrar no ar, que eu conto a história do Oscar que eu comprei, né? Que eu demorei um mês ciclando esse aquário para ele. Eu não usei nada de química, foi água da torneira direto, não tinha planta, não tinha nada, era só rocha, decoração e filtro torando, tá? E demorei porque eu queria eu achei um peixe com uma genética mais apurada, né? Paguei caro? Paguei, tá? Mas tá lá a fera, que vocês vão ver no próximo vídeo aí também, tá? Então, também daquela loja que a gente comentou, tá? Que foi lá que eu encontrei, tá? No caso, o Paulinho agradece a gente, Aquário Way, aqui de Campinas, top, tá? Filé mesmo. A gente vai fazer um vídeo lá nessa loja para vocês conhecerem quem não é de Campinas ou região, né? Vale muito a pena. Vai valer a pena esse vídeo, que vai marcar com ele ainda. Tá? Ele já autorizou, ele está feliz da vida com a nossa iniciativa. Tá? Aliás, depois de um tempo, acontece isso com o aquário. Você começa a ir, seu passeio é em loja de aquário. É loja de aquário, né? Mas então, eu prefiro fazer, quanto mais tempo eu conseguir deixar esse aquário vazio só ciclando, fazendo essa água bater, eu prefiro. Eu sou desse jeito, dificilmente eu vou colocar uma química, comprar aquelas bactérias que vende, né? Você pode jogar na ampoletinha, né? Ampola, né? Você quebra a ampola, joga dentro do filtro ou no próprio aquário para fixar essas bactérias, acelerar esse processo, tá? Eu já não sou muito fã disso, não. E o jeito... Então, é o jeito mais moderno, né? Que hoje em dia a coisa já... Velho falando de coisa moderna é complicado. Né? Você vê, se eu sou mais novo, sou mais moderno, imagina se botar alguém da geração Z aqui, nossa, então... É digital, né? Aí não vai ter um aquário de digital. Digital. Mas tinha como chama? Macintosh? Tinha. Tamagotchi. Tamagotchi, né? Tamagotchi é coisa de Tamagotchi. velho. Isso é coisa de velho também. Mas então, hoje em dia você tem outras maneiras de se fazer isso. Por exemplo, não estou falando de você já levar tudo para casa e montar no mesmo dia. Mas você consegue estabelecer isso em 2, 3 dias. Sim.
Então, por exemplo, você montou seu aquário, está limpo, não tem nada de bactéria. Você vai pegar uma garrafinha de um produto que é um acelerador biológico, e dentro dessa garrafinha vai vir uma colônia de bactérias pronta para você usar. Pronta para você montar, né, e instalar no aquário. Exato. Que basicamente é um cocô de peixe engarrafado. Você vai pegar aquela colônia de bactérias, vai jogar na água e vai deixar ali 2, 3 dias ciclando para aquela colônia de bactérias se estabelecer. É pronto. Eu escutei muito, quando eu trabalhei em muita loja de aquário, né, quando eu era mais novo. Depois, isso aí foi uma coisa meio recente, essa coisa de. Foi descoberta, né? Na época era montar um aquário e. Você pode dizer que vai de uns 10 anos pra cá. Exatamente, né? E a gente escutava, não, o pessoal vai lá, pega o lixo da loja, joga dentro do aquário, sabe? Eram uns termos assim que a gente usava, realmente, a água suja trazia os benefícios de você, né, manter o aquário depois cristalino. Muitas vezes eu escutei isso, tá? Então, é um fato, mas não venérico, né? Assim, dava certo, mas não pelos motivos que o pessoal achava. Então, porque hoje, por exemplo, se eu já tenho meus aquários, se eu for montar mais um, eu posso pegar a sujeira do filtro de um, que já tem uma colônia de bactérias ali, e jogar aquela sujeira no outro, no aquário novo. Até para você fazer essa mudança de um... Igual eu fiz, né, no caso do Buffett, né? Sim, tem nome nosso. Ele estava num aquário já extremamente equilibrado, que era um aquário de engorda, que era um aquário de 50 litros, né, com o Oscar, que fica um tamanho 30, 35 centímetros. Ele chegou para mim, eu peguei ele desse tamanho, certo? Então, no aquário de 50 litros, ele engordar e começar a criar vínculo comigo, né? Então, eu deixei esse tempo todo o aquário ciclando. Então, realmente ficou um mês esse aquário parado. Sai muito mais barato para comprar o bicho pequenininho. Sai. Mesmo assim é caro, porque isso aí foi de genética mais, né? Bem mais apurada, vamos dizer assim. Mas assim, a hora que eu deixei o aquário já bombando, eu esvaziei um pouco, mais ou menos na cabeça, uma média de 50 litros, porque a água toda daqueles 50 litros que ele estava, né, foi transferida para esse aquário, né, e desde então ele está lá, firme e forte, né, um tamanho legal, comendo e destruindo o aquário. É isso. Sim. Aliás, essa é uma coisa que o pessoal fala, né? Vou passar a água desse aquário para o outro. Gente, as bactérias elas não ficam na água, elas estão fixadas nas superfícies ou dentro do filtro. Sim. Então você precisa. Essa transferência de água é pelo peixe. Sim, é pelo peixe, pelo pH da água, para manter os mesmos parâmetros que ele estava acostumado. Sim. Mas as bactérias elas não estão na água. Tanto que a pedra que estava decorando esse aquário, né, eu fiz questão dos 50 litros, que ficou com ele esse tempo todo, eu transferi esse aquário, né, até não estranhar tanto, né, mas estava lá, a mesma pedra que ele estava estava no aquário maior. Né, você aproveita para levar essa colônia. Já estava bombando o aquário, estava perfeito. Então, basicamente é isso. Uma coisa que o pessoal às vezes erra, que acaba misturando os dois métodos e aí dá ruim. Dá ruim. Então, por exemplo, você pega um acelerador biológico, uma garrafinha, põe lá. Aí você fala, agora eu vou deixar isso aqui 20 dias bombando. Gente, se colocou a colônia de bactérias lá, você não tem peixe, você não tem amônia. Então, aquelas bactérias não vão ter que comer, elas vão morrer de fome e você jogou fora o seu acelerador. A água pode ter grande chance de ficar toda leitosa. Porque você vai ter um monte de bactéria morta lá. Exato. Então, assim, você usou um acelerador biológico, vê o rótulo, vê direitinho. 2, 3 dias. Não tem erro, é difícil dar erro. 2, 3 dias no máximo, bota o peixe lá. Porque aí você precisa gerar amônia. É que a gente fala, hoje, existem muitos produtos que realmente cumprem, né, o que está prometendo. Né? Não era agora antigamente como a gente fala. A coisa, não, você joga desse jeito, você faz desse jeito. Não, agora é comprovado. Né? Hoje a coisa está muito séria. É muito certo também. O hobby ele progrediu muito nisso. Então, lê o rótulo, manda bala. Segue o que está escrito no rótulo aqui, porque cada fabricante também vai colocar um prazo diferente, de acordo com o tipo de bactéria que ele está usando ali. Acho que perante tudo isso, sobre a amônia, né, a nitrito, detrito, né, as coisas, a água marrom, que não é terra, exato, certo? Então, tudo isso, do mesmo jeito que causa um certo mal, também ajuda muito
o equilíbrio do seu aquário. Exato. Tá? É importante você ter isso em mente para você ter sempre assim. Cara, eu de verdade, eu não lembro mais o tempo que eu tive peixe doente em casa. É uma coisa assim, depois que você segue isso passo a passo, com muita paciência, né? Agora apressado, afobado. Ou nem tanto, hoje em dia não precisa ter tanta paciência. Mas assim, não, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O aquarismo é aquela coisa assim, gente, calma. É ter calma para você poder curtir. Eu quero ter paciência, eu quero ter agora. Então, é bem isso, tá? É aquela coisa, daí o pessoal pergunta, mas você é besta, você fica ali 30, 40, uma hora olhando para um aquário, um vidro cheio de água. Não, cara, ali eu estou me estudando, a gente está meditando, a gente está vendo a coisa acontecer, seu sucesso está ali dentro, né? E você outra, criou uma coisa né? A gente não engravida, mas a gente criou vida. E a partir do momento que você está ali curtindo o seu aquário, observando, você observa o comportamento dos peixes, você consegue perceber se tem alguma coisa errada. Exato. E agir. Aliás, falando nisso de coisa errada, já que estamos falando de ciclo de hidrogênio, amônia e tudo mais, eu acho que a gente pode aproveitar para falar de pico de amônia. Sim. Vamos que ainda tem tempo. Né? Vamos falar do pico de amônia. É uma coisa que também rola muito na internet, você vai pesquisar de aquarismo, você vai ver... É que a gente vai atravessar o cara famoso que está lá se preparando para entrar no canal também, entendeu? Ele vai aparecer aqui ainda, o nosso terceiro membro. Vocês ainda vão... muito poluída, né? Vocês ainda vão entender por que a gente está dando risada. Vocês vão entender. Vocês vão rir muito com a gente. Mas vocês vão ver muito pessoal falando de pico de amônia, principalmente em grupos de WhatsApp. Se você entrou em algum grupo de WhatsApp, você vai ver o pessoal falando muito sobre isso. O pico de amônia é justamente quando isso. Você montou seu aquário, você ciclou, colocou o peixe lá, mas por algum motivo teve um desequilíbrio. Ou suas bactérias ainda não estavam maduras o suficientes. Ou você teve um cascudo que morreu. Teve um peixe que morreu lá dentro, cascudo. Cascudo é fatal, gente. Você tem que tirar rápido. E o desgranhento, para não falar a palavra certa, quando ele morre, você fala que ele está vivo, porque ele está ali. Né? O cascudo geralmente ele fica paradão, né? Eu já tive caso de um cascudo grande, num aquário grande. Nossa, 1 dia, 2 dias. Tem coisa errada. A hora que você vai ver, ele já está sem a barriga. Mas ele está em perfeito estado. Ele já tinha morrido. Nossa senhora, foi um trampo. Era o aquário de 1.000 litros que estava montado. Então, aí você pega teve algum peixe que morreu, ou algum desequilíbrio lá. Ou você está com mais peixes do que deveria. Ou você jogou muito mais comida dos peixes que você precisa. Tem isso. A ração também. A ração ela estraga dentro da água. Se o peixe não come toda a ração, ela estraga dentro da água, ela vai gerar também amônia. Então, por algum motivo, a sua amônia subiu demais. Suas bactérias não estão dando. E tem amônia benéfica, depende da temperatura, né? O pH que você está, essa amônia. A amônia também pode ser mais tóxica ou menos tóxica de acordo com o pH da sua água e com a temperatura dela. Exato. Então, quanto mais ácida a sua água for, quanto mais baixo o pH, mais ácido, mais tóxica. Mais tóxica a amônia fica. Não, é o contrário. Não, é o contrário. Quanto mais baixa o pH. Quanto mais alto o pH, né? Quanto mais alcalino, mais tóxico. Quanto mais baixo, menos tóxico. É isso. Mais baixo, menos tóxico. E a temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais tóxica a amônica fica. A amônica não. A amônia. Já o Cebolinha entra aqui, né? A amônia fica. Então, se você tem um aquário que está ali no nível mediano, aí também vai falar disso, de pH. Sim, vamos fazer um vídeo só disso aí também. E isso, a amônia for lá em cima, você pode usar um produto, né? E geralmente os condicionadores de água, que são os anticloros, eles já ajudam muito. Já tem tem muitos que já tem até essa... neutralizador de amônia. Dentro do produto. Né? Na própria fórmula ele tem um neutralizador de amônia aí, com um caso desse. E TPA. Sim. Né? TPA então, você faz parte. Você está com uma quantidade muito alta de amônia ali, e agora está acontecendo, está dando ruim. Faz uma TPA zona, 50% da água pelo menos. Sim. Troca metade da água, bota água nova. Se for o aquário daqueles peixinhos dourados, os quinhos, 50 é pouco, tá? Mas tenta fazer um pouquinho mais 50%, pelo menos. Pelo menos, tá? É o mínimo ali. Isso não é muito radical? Gente, lembrando que a gente vai ter, não igual alguém que a gente vai entrevistar aqui ainda, né? Que é nosso apoiador, né? E vai ter sempre, tenha sempre, que você compre 1 litro, que não é caro hoje, de anticloro. Tendo isso aí com vocês, gente, a gente vai fazer um programa sobre o que você precisa ter em casa. Em casa, exato. O que você tem que ter nesse aquário seu que você montou agora, né? O que você tem que ter naquele armarinho embaixo, né? É o próximo episódio.
Ou você tem uma caixinha de ferramenta, aquela de plástico que você compra, sei lá, em 1,99, e essas coisas aí, né? Você compra uma caixinha, você faz um estojo de primeiros socorros. Isso é uma coisa que é legal você ter. Um espacinho, um cantinho ali só para certas coisas que é obrigatório ter. Então, num caso de uma emergência dessa com pico de amônia, primeiro, como é que eu identifico o pico de amônia? O cheiro d'água, ela fica com um cheiro estranho. Tem peixe que muda de cor, principalmente os quinhos. Eu já tive quinho que acabou caiu o poste lá perto de casa e ficamos sem energia 2 dias, né? E, cara, de verdade, aquele quinho de telescópio, ele é preto. Ele vai ficando amarelo. Não, ele ficou vermelho para amarelo, ou laranja. E eu perdi esses peixes, tá? Eu perdi muito peixe nessa queda. Ele ficou sem energia um dia todo. E uma espuminha na superfície. Aquela espuminha é fatal também, né? A não ser que você tenha beta, você tenha tricogaster, colisa, aí é ninho, tá, gente? Tem peixe que monta o ninho de bolhas, mas é outra história. É outra história, calma. A gente vai atravessando, é muito assunto, a gente vê muita coisa acaba e não para. Então, nesses casos, você identificou, tá com pico de amônia, você suspeitou que tá com pico de amônia, vai lá, pega o seu testezinho, faz o testezinho, deu que a amônia tá alta, TPA. Mas também tem uma coisa que a gente pode falar, faz 3 meses que eu montei esse aquário. Gente, faz a TPA, independente. Não, TPA é uma coisa que a gente vai também no episódio de manutenção, TPA é uma coisa que você vai fazer vida, não, aqui eu tô falando não é obrigatório. Eu tenho aquário mesmo que já faz 1 ano que eu não faço TPA, só vou completando água. É aquela coisa que a gente fala do equilíbrio exato. Né? Acontece, existe isso também. Mas aqui a gente está falando de uma TPA de emergência. Né? Então, a amônia está lá em cima, faz uma TPA pelo menos 50% Tem da água. peixe que fecha a cauda, né? Ele fica meio... parece que ele está meio duro, né? Ele não tem mais aquela... Ele fica meio movimentando constante. Você vê muito peixe respirando em cima, né? Ele vai estar como se estivesse ofegante. King, você vê que ele está abrindo muito a boca. Você está vendo que algo aconteceu nesse aquário. A primeira coisa que a gente faz é uma TPA. Eu acho que é o primeiro passo. TPA, condicionador de água e para de mexer. E não mexe, exato. Viu? Não mexe. Aprendi isso a duras penas, mas às vezes você faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. E quanto mais... Quanto mais você mexe, pior fica. Então, exato. Porque o negócio leva tempo para se estabilizar. Demorei para aprender, mas aprendi. É isso, gente. O ciclo a gente vai ter muito assunto sobre isso também. Você vai ver que esse é um assunto que vai ser recorrente. É que a gente está tentando fazer uns vídeos para não ficar cansativo, né? Não ficar muito longo, muito extenso. A primeira parte foi chata, mas você vai ver que entendendo isso é um assunto que a gente vai trazer em vários episódios. E vai acabar fragmentando isso em outros vídeos que a gente vai acontecer, gente. Você vê que não é um bicho, é aquela coisa. Primeiro episódio, primeira temporada é para vocês, é o básico, né? Tanto para quem já é aquarista, quer dizer, se divertir com a gente, ajudar a gente, por favor, né? E como pessoa que quer ter um aquário, tá? Eu tenho exemplo de uma pessoa que me ajudou, que é na gerente de banco. Nossa, eu falei para ela, eu tá fazendo um canal, não sei o que, eu nem tava pronto ainda, era só a ideia. Me fala assim que tiver, eu sou louco para ter aquário, mas eu nunca tive coragem, sabe? Então eu prometi para ela que eu ia avisar, como, né, tanto que ela já tá seguindo a gente, graças a Deus, né? Mas assim, ela já criou aquela coisa, aquele receio de dar o primeiro passo. Porque eu falei para ela no telefone, falando de coisa de banco, né? E veio todo esse assunto, gente. Então, quer dizer, uma coisa foi puxando a outra. Cara, aquarismo é bom. Eu não posso falar porque, assim, é como eu falei desde no primeiro vídeo lá, desde que eu nasci, eu tô de frente de um aquário, né? Nunca deixei de ter um aquário. Até mudei de cidade e levei um aquário comigo. Menor, mas levei para ter um aquário. Tá? Legal. É isso, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. Só dar o primeiro passo. E era importante fazer esse episódio porque é um assunto que vai vir de volta em vários episódios. Vai aparecer, ele vai fragmentar em muitos outros. A gente vai falar de amônia, a gente vai falar de nitrito, a gente fala, tem dúvida, volta no episódio 3 que vocês vão entender o que a gente estava falando. Aí a gente vai juntar isso com pH, temperatura, né? Tudo isso aí a gente vai explicar legalzinho para o pessoal, principalmente que está querendo começar e está com aquele pé atrás ainda. Isso aí. Então, pessoal, valeu e até o próximo episódio. A gente volta com o kit que você precisa ter em casa. Isso. Sociedade do Aquário. Deixa aquele like. Segue a gente. Manda para os seus amigos. Se inscreva com a gente e escrevam para a gente também.
Faz esquema de pirâmide, chama todo mundo. Isso, por favor. E a gente também tá no Instagram, Isso. @ Sociedade do Aquário. Só entrar lá, pessoal. Abração pra vocês. Até o próximo. Valeu! Ficou bom. Deu 30, certo? Tá metade.